Há necessidade, então, de provas materiais. Por que o nome é delação premiada? Porque ela pode resultar na redução de pena para o delator, que será proporcional ao material fornecido por ele. Ou seja, essa redução de pena dependerá das informações contidas no que ele falou, que possibilitam desmantelar uma organização criminosa da qual o delator fazia parte. É importante que o delator esteja numa posição intermediária na hierarquia da organização criminosa. Desta forma, ele terá conhecimento do que ocorre acima e abaixo dele. A delação premiada não se aplica a crimes individuais, porque não há o que se delatar. Trata-se, neste caso, de uma confissão que poderá apenas servir como atenuante da pena a ser aplicada para o crime individual. Há outros aspectos importantes referentes à delação premiada. Primeiro, creio que em nenhum país, particularmente países majoritariamente cristãos, as sociedades veem a delação como uma coisa positiva, porque trata-se de uma pessoa que entrega a outra em troca de benefício próprio. Lembrem-se o que Judas fez com Jesus Cristo. A delação de Judas Iscariote, no contexto bíblico, refere-se ao ato de entregar Jesus aos líderes religiosos judaicos, o que resultou na sua crucificação. Não há outro termo técnico como delação na narrativa bíblica, mas a ação de Judas é descrita como uma traição por dinheiro. Ele recebeu 30 moedas de prata como recompensa para indicar Jesus aos soldados. Assim, vemos a grande razão pela qual o termo delação não é muito aceito aqui no Brasil. Tanto é que, no texto da lei que regula essa ferramenta, o termo delação foi substituído por colaboração. Mas é comum a referência a essa ferramenta utilizando os dois termos. Segundo, considerando que tratamos de ética neste canal, uma pergunta pode ser realizada. Qual a relação da ética com a colaboração premiada, sendo ela uma delação? Neste caso particular, de uma ação que tem uma conotação ética em relação à sociedade, porque aquele que resolve realizar a delação premiada está proporcionando à sociedade a resolução de uma persecução penal a uma organização criminosa de forma muito mais rápida do que se fosse apenas usar os meios de investigação à disposição da polícia. De posse dos elementos trazidos ao conhecimento das autoridades policiais, por meio do delator, a polícia estará de posse de provas materiais quando chegar aos outros membros da organização criminosa. Isso vai economizar tempo e dinheiro, bem como fará com que a organização criminosa provoque menos prejuízos à sociedade. É como se implodíssemos uma organização criminosa sem que ela tivesse tempo de reação, destruindo provas e eliminando testemunhas, por exemplo. A delação premiada vai provocar um efeito dominó nessa organização criminosa. A razão disso é que outros membros da organização, vendo o que está acontecendo, vão aderir ao acordo, pois saberão que seus crimes já serão conhecidos pela polícia e pelo Ministério Público, havendo fortes indícios que serão condenados. Certamente, isso desmantelará a organização criminosa. Portanto, trata-se de ferramentas eficientes e eficazes contra essas organizações. Quando se enfrenta uma organização criminosa, não se pode utilizar apenas as ferramentas do sistema de persecução criminal, porque isso é útil e eficiente apenas para desvendar crimes comuns. O Estado precisa ir além, porque sempre essa organização criminosa estará um passo adiante dos investigadores. Essa distância ainda será maior quando estiver diante da corrupção
institucionalizada como vemos no país hoje. Terceiro, até que a polícia tenha realizado algumas ações para confirmar e obter as provas indicadas pelo delator, tudo deve ficar em absoluto sigilo, para que a organização criminosa não possa realizar ações para destruir provas contra si e eliminar testemunhas. Assim, o delator que divulgar alguma informação antes da homologação do juiz torna-se público o que ele falou e isso ocasionará a anulação da delação e ele vai perder os seus benefícios. Quarto e último. Há uma grande diferença no Brasil em relação à percepção da sociedade em referente às organizações criminosas violentas, como o Comando Vermelho, o PCC, e as organizações criminosas do colarinho branco, ou seja, as organizações criminosas compostas por indivíduos que usam ternos e gravatas, ou seja, políticos, empresários, burocratas do governo, etc. Para a sociedade, essas organizações violentas causam uma maior impressão. Só que o estrago causado pela corrupção é muito maior que o estrago causado por criminosos comuns. A corrupção mata muito mais que os crimes violentos. A corrupção atua de forma difusa e indireta, nas sombras, sem a percepção do cidadão comum, mas será ele que sofrerá as consequências da sua vida. A inclusão desses importantes meios de obtenção de prova no ordenamento jurídico nacional, a delação premiada e acordo de leniência, se deu em razão da significativa evolução da criminalidade organizada, que passou a se utilizar de mecanismos capazes de anular a capacidade de investigação do Estado, por meio da corrupção de agentes públicos de todos os poderes. Quando se enfrenta uma organização criminosa, não se pode utilizar apenas ferramentas convencionais do sistema para desvendar crimes comuns, porque eles já não são mais eficazes. O Estado precisa, de forma legal, ir além, como eu já disse, porque estará, inevitavelmente, sempre um passo atrás da organização. Essa distância será ainda maior quando tivermos diante da corrupção institucionalizada como está ocorrendo hoje no Brasil. O enfrentamento às organizações criminosas será praticamente impossível quando a corrupção estiver sistematizada. Assista meu vídeo 32 e vai verificar por quê. No Brasil, a ordem social, ideológica, econômica e política vigente tem origem na colonização, que trouxe para o país a forma patrimonialista de gerir o Estado. O resultado disso foi a vulgarização da corrupção, em todas as suas formas. Porque, este modo de gestão, aqueles que estão no poder consideram que o Estado lhes pertence. Após séculos, com o advento do globalismo, financiando pesadamente setores que lhe interessam, essa forma de gestão gerou a corrupção que vivenciamos hoje aqui no país, que infesta a sociedade em praticamente todas as suas esferas. Hoje, verificamos que aqueles que assumiram o poder estão se utilizando de todos os meios imorais, ilegais e antiéticos para se manter onde estão. A reboque disso, instalaram-se no poder organizações criminosas associadas com a oligarquia dominante. Eles se protegem e visam exclusivamente a obtenção de lucros e poder, tanto individualmente quanto para determinados grupos em detrimento da nação, ou seja, o povo. O Brasil é um país riquíssimo, mas seu povo continua pobre. Essas organizações criminosas, baseadas na corrupção, associadas a outros poderes da República, ou a parte deles, juntamente com a oligarquia dominante, juntos formam o que conhecemos como sistema. Não são vistas com a mesma repugnância como as organizações criminosas que cometem crimes violentos contra a vida, porque
não deixam cadáveres estendidos no chão, por enquanto. Podemos citar exemplos. O número alto de homicídios no país, a atuação de organizações criminosas violentas ligadas ao narcotráfico, o desvio generalizado de verbas dos pagadores de tributos, o baixo nível de ensino no país, o atendimento hospitalar ruim, a falta de saneamento básico para boa parte da população, etc. Mas aí fica a questão: por que o indivíduo opta por firmar um acordo de delação premiada? Mesmo quando se abandona a ética e se deixa dominar por paixões negativas, uma pessoa não se livra do medo, porque o medo faz parte da natureza humana. O medo de ser preso trava uma constante batalha com a coragem de cometer crimes. Lembremos de Cesare Beccaria, no seu livro dos Delitos e das Penas, no qual afirma que não é o tamanho da pena que inibe o crime, e sim a certeza da punição, mesmo que a pena seja pequena. Com isso, poderemos concluir que será a impunidade que incentiva o cometimento de crimes. Então, a coragem de cometer crimes é alimentada por vários fatores. No caso da corrupção, os fatores que alimentam essa coragem estão relacionados com o poder gerado auferindo lucros, o poder gerado do cargo que se tem, o poder gerado pelo manto do sigilo, provido pela organização criminosa que apoia o corrupto, e por vários outros fatores que, reunidos, significam uma coisa só: a impunidade. A organização criminosa é composta de elos que formam uma corrente que promove a sua fortaleza, pelo seu conjunto. O acordo de delação premiada rompe esse conjunto por meio da quebra de um desses elos mais fracos e a fortaleza se desfaz. E com o acordo de leniência, esse trabalho é complementado com informações de posse de uma pessoa jurídica que muitas vezes pessoa física não tem. Quando a investigação policial consegue reunir indícios suficientes contra algum membro da organização criminosa, este, premido pelo medo, começará a fazer uma análise de custo-benefício. Num determinado momento, combinado com um determinado cenário, que faça com que esse medo adquira dimensões não suportáveis, esse indivíduo fará com que esse elo da organização se torne frágil. A autopreservação fará com que ele opte por realizar o acordo de delação premiada para se precaver tanto das consequências que advirão do Estado juiz, quanto da sua própria organização. Normalmente, organizações criminosas tratam o delator como um inimigo, que deve ser eliminado. Então, esse elo vai se quebrar, e o indivíduo celebra o acordo de delação premiada, confessando seus crimes, devolvendo recursos desviados, apontando a participação de outros membros da organização, bem como fornecendo provas materiais dessa participação. Mas esse acordo só será homologado pelo juiz após a verificação de todas as provas fornecidas. Atualmente, há processos baseados unicamente na delação premiada, e isto é uma aberração jurídica e um procedimento ilegal, uma vez que a lei das organizações criminosas prevê que a delação premiada deve ser fundamentada em provas materiais. A delação premiada permitirá que o Estado conheça o interior da organização criminosa. Haverá o temor de a organização criminosa voltar-se contra esse membro. Então, caberá ao Estado prover a sua segurança de seus familiares, normalmente por meio de serviço de proteção à testemunha. O Estado vai passar a lhe dar proteção em troca de informações e provas materiais, abdicando de parte do seu poder de império em relação a um ou mais indivíduos para desmantelar essa organização criminosa. A sociedade lucra com isso porque há utilidade e interesse público envolvido. E uma importante, eficiente e eficaz ferramenta de combate às organizações criminosas por meio da quebra de um dos princípios basilares dessa organização, que é a lei do silêncio.
Então, a delação premiada faz esse trabalho. A lei do silêncio é derivada da omertà, que é utilizada pelas organizações mafiosas italianas. A colaboração premiada, segundo Marcello Mendroni, em seu livro Crime Organizado, decorre do princípio do consenso, que permite flexibilizar o princípio da legalidade, tendo por objetivo maior desmantelamento de uma organização criminosa, permitindo assim uma negociação de redução de pena para o membro da organização que se comprometa a quebrar a lei do silêncio e, além de se declarar culpado, revelar os crimes tanto cometidos por ele quanto por outros membros, fornecendo as provas materiais, como eu já afirmei acima. Ainda, segundo Mendroni, os fatos revelados deverão ser novos, ou seja, desconhecidos dos investigadores, e as provas materiais deverão ser apontadas para fundamentar suas afirmações. As revelações em si não constituirão elemento probatório, apenas apontarão caminhos para a obtenção de provas materiais que serão utilizadas nos processos criminais. Difere-se da simples confissão, pois esta apenas relata crimes praticados por um indivíduo que ameniza sua pena, por meio de reduções legais. A colaboração premiada decorre da cooperação voluntária e efetiva com a justiça. Voluntária porque o criminoso deve tomar a iniciativa de colaborar, e efetiva porque propiciará a persecução criminal com eficiência e eficácia. A colaboração premiada faz com que se obtenham provas essenciais sobre uma estrutura da organização criminosa, o seu funcionamento, os seus componentes, o caminho do dinheiro, os seus contatos com o governo e o fornecimento de documentos. Assim, finalizo este vídeo com uma outra pergunta. Por que essas importantes ferramentas, que são a colaboração premiada e o acordo de leniência, cuja eficiência e eficácia estão devidamente comprovadas, foram duramente atacados judicialmente, tendo como consequência a anulação de processos e a colocação de corruptos em liberdade? Uma resposta para esta questão é simples. Essa ferramenta jurídica é capaz de possibilitar realmente o desmanche de uma organização criminosa. E o mais importante, será capaz de chegar até o comando da organização criminosa onde quer que ele esteja. E talvez isso não seja interessante. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você, que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei. E se desejar, comente e compartilhe esse vídeo e inscreva-se neste canal. Até o próximo domingo, quando trarei um novo tema relacionado ao pensamento conservador. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.